Boa noite as meninas que forem. Eu tô com um pigarro na garganta. Boa noite, meninas. Deixa eu só enviar aqui compartilhar, né? Quem for entrando já vai compartilhando também. Chamando mais pessoas para participar da nossa aula de hoje. Vai entrando, meninas, vai compartilhando. Deixa eu só enviar aqui pro grupo. Vamos lá, meninas. Graça e paz para todas, paz para todas vocês que estão entrando. Já vão preparando aí caderno, caneta, Bíblia. Vamos nos preparando para estar participando dessa live, né? Segunda live, nosso estudo de Tiago. Estamos estudando o livro de Tiago. Vamos lá, meninas. Olha eu aqui. Boa noite, meninas. Paz. Boa noite para vocês que vão entrando. Deu uma crise de tosse agora à noite. Boa noite. Todo mundo aí já com... Boa noite. Ah, que bênção. Vamos marcar uma live junta. Vanessa, aí. Para nos ensinar a interpretar a Bíblia melhor. Vamos ver um assunto aí pra gente fazer uma live junta. Graça e paz, meninas. Vão preparando aí o caderno de vocês, a Bíblia, a caneta. Boa noite, meninas. Meninas que estão no grupo. Vamos sim, eu vou cobrar, hein? Quer dizer, eu que tô fazendo o convite, né, Vanessa? Em nome de Jesus, vamos sim. Vamos aí estudar agora o segundo capítulo do livro de Tiago, né? Que a gente está com esse propósito do mês de junho, de conhecer, né, a sabedoria, né? Nos tornarmos mulheres bereanas e virtuosas, né? Então sabemos que o segredo de uma mulher virtuosa é a sabedoria. E todo o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então somos mulheres que tememos a Deus e buscamos a sabedoria dele, pois ele é a fonte de toda a sabedoria. Então estamos aí com esse propósito, buscando a sabedoria de Deus, com a leitura do livro de Tiago, devocionais noturnos com provérbios e devocionais matinal com uma vida com propósito de Rick Warren. Acho que é esse o nome. É esse mesmo, Rick Warren. Então, hoje é o segundo capítulo do livro de Tiago. O som tá bom, meninas? Tudo ok? Meninas já pegaram aí as suas bíblias aí, caneta, caderno, tudo ok pra gente começar? Então, vamos lá. Na primeira aula, a gente falou sobre... Deixa eu ajeitar aqui que tá desucrinado aqui. Melhorou. Tô sem tablet, meninas, aí eu tô morrendo, cara. Porque aí eu ficaria aqui com o meu tablet, né, passando, e aí pegava os pontos direitinho, a qual eu quero tá falando. Mas sem tablet, eu preciso consertar o meu tablet. Vamos lá, primeira aula a gente falamos de como vencer as provações, como obter, tá ótimo? Como obter sabedoria e viver de acordo com ela.
Falamos também como vencer as tentações, né? Aprendemos ali a diferença entre provações e tentações, né? Provações são permitidas por Deus e tentações vêm do nosso coração, onde Satanás ali aproveita ali os desejos dos nossos corações para muitas das vezes tornar as provações em tentações, né? Falamos muito sobre isso. E as características de um verdadeiro cristão, né? Também falamos dessas características e vamos falar ainda mais hoje dessas características. Por quê? Porque Tiago vem falando muito sobre isso, né? O capítulo 2 de Tiago, ele vem falando da fé, né? Fé sem obras é morta. E isso foi um dos debates ali que não quiseram botar, né? O livro de Tiago no cânone bíblico, né? Porque houve contestações do livro de Tiago e uma das contestações foram essas, né? Que Tiago ali tá falando que a fé sem obras é morta. E muitas pessoas levaram aquilo ali para um lado onde ele estava rebatendo com Paulo. E, na verdade, ele não estava brigando com Paulo, ele não estava indo contrário àquilo que Paulo estava defendendo, né? Um dos textos mais importantes da Bíblia, muitos estudiosos não conseguiram entendê-lo, tá? A carta de Tiago, ele tem um enriquecimento muito grande, mas muitas pessoas, muitos estudiosos não conseguiu entender. E uma dessas pessoas foi Lutero, né? Lutero pensou que Tiago estivesse contradizendo Paulo, né? Não só Lutero, mas outros estudiosos também pensou dessa forma, que Tiago estivesse contradizendo Paulo, porque Paulo, ele fala que a salvação é pela fé. E não está errado, tá? A salvação é pela fé. Não há nada que possamos fazer que vá nos trazer a salvação. A salvação é pela fé. Porém, a salvação sem obras é morta. E aí a gente vai falar sobre isso no decorrer do capítulo, tá? Lutero chamou Tiago de carta de palha e sentiu que a carta de Tiago não tinha peso do evangelho, né? Aí que ficou aquela briga se a carta de Tiago entrava no cânone ou não, tá? Mas será que Tiago está contradizendo Paulo? Absolutamente não. Eles se completam. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. Tiago diz que a evidência da salvação são pelas obras. Então, o que acontece aqui é isso, é que Paulo vem dizendo o porquê, né? O porquê e como se tem a salvação, né? Como a salvação é recebida. Por que a salvação está disponível pra gente hoje, né? A salvação está disponível pra gente hoje porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu Filho unigênito por nós, né? Para que venhamos se arrepender e todos que crêem neles não pereçam, mas tenham vida eterna. Boa noite, boa noite. Obrigada, Rosa, obrigada mesmo. O prazer é meu ter vocês aqui, meninas. Então, assim, o porquê da salvação é isso, tá? Por Deus, é por graça e misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham vida eterna. Daí vem a fé. Precisa de fé para quê? Para crer que Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. É preciso fé nisso, tá? Vamos entender aqui uma questão de fé, e aí eu consigo entender Tiago por essa questão. Fé, gente, é crer, tá? Fé é crer. Crer naquilo que não pode ser provado, fé é crer naquilo que não pode ser visto, fé é aquilo que você acredita, aquilo que você defende, aquilo que você vive em prol disso, tá? Fé é isso. Então, assim, a gente pode ter fé em muita coisa. Quer ver uma coisa que é preciso ter fé, mas eles não gostam de falar? Porque o ser humano, ele precisa ter fé, tá? O ser humano, para viver, precisa de fé. Um ser humano não vive sem fé. Fé em quê, Vanessa? Em alguma coisa. Em alguma coisa. O ser humano pode não ter fé em Deus, mas ele vai ter fé no
num terço que ele carrega no pescoço, ele tem fé numa imagem, ele tem fé. Até para ser ateu precisa ter fé. Porque todo ateu vai ter que ter fé o suficiente para não acreditar e não ver nas coisas que são reveladas por Deus, porque Deus, ele auto se revela. Deus, ele se revela onde, Vanessa? Em toda a criação Deus se revela. Em toda a criação. Então, um ateu, ele precisa ter fé o suficiente para não conseguir enxergar Deus na criação. Porque Deus, ele se revela, tá? Então, a fé, ela existe de várias formas. E é exatamente nisso que a gente vai ver algumas obras. Você conhece um espírita e vê que ele é um espírita como? Pelas obras do espírita. Assim, ele tem que ser um cristão. O cristão vai ser reconhecido pelas obras. E é isso que Tiago está falando, né? Paulo fala o porquê e como a salvação. O porquê é por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. E como eu tenho essa salvação? Crendo nisso, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Ponto. Acabou. Não tem mais nada que você possa fazer que vá te proporcionar a salvação. Não tem mais nada. Você pode ser fiel à lei, você pode entregar seus dízimos mensalmente na igreja, você pode ser o maior filantropo do mundo, você pode, vamos saber disso, que o maior filantropo do mundo é ateu. E não por ele ser uma pessoa caridosa, onde ele faz escolas na África, ele faz restaurantes públicos, não vai ter a salvação. Por quê? Porque ele não crê em Jesus Cristo. E a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, tá? A salvação, ela não é nem mediante somente a fé em Deus. Você precisa crer na Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque tem pessoas que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Como os judeus, eles creem em Deus, o Deus único, mas eles não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, para a salvação, é preciso crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ponto. As demais fé que você tiver que leve para outro caminho, pode te levar para qualquer outro caminho, menos para a vida de salvação e vida eterna. Só não vai te levar para salvação e vida eterna, ok? Então, Paulo vem falando isso. E agora, Tiago vem falando o quê? Qual é a consequência dessa fé? Né? Como que essa fé se revela? É revelando os frutos do Espírito que você vai ali revelar que você é um cristão. É mediante as suas obras, é mediante os seus frutos. Como que você muitas das vezes identifica uma árvore frutífera? Pelas folhas, mas principalmente pelos frutos. Né? É quando você vê um abacateiro cheio de abacate que você tem certeza que ele é um abacateiro. Porque tem árvores que elas até são parecidas. Elas se parecem muito, as folhas se parecem, tudo se parecem, mas ela produz um fruto que somente ela faz. Eu fui para a roça há pouco tempo e tinha lá um pé de uva, né? E a sogra da minha irmã falou assim, é um pé de uva. Eu falei assim, não, isso não é um pé de uva. Porque eu nunca nem vi pé de uva, eu vi uva rameira, né? São ramificações, assim, que meu avô até tinha um que tinha que fazer um negócio para as uvas ficar penduradas. Ela, não, isso aí é um pé. É uma árvore, mas eu vou precisar ver o cacho de uva, eu tô curiosa para quando ela der uva, onde eu vou constatar que ela é realmente um pé de uva, porque o cristão, ele é reconhecido por suas obras. O cristão é reconhecido por suas obras. Quantos cristãos a gente vê dentro da igreja há anos, mas não tem obra, não tem fruto, e você fica com dúvida. E com essas dúvidas que você fica, você acaba questionando Deus. Né? Que fé é essa que não transforma? Que fé é essa? Então é isso que Tiago está falando. Que as obras são consequência da fé. As obras são consequência. E por que precisa dar fruto? Por que precisa gerar obra? Se você planta
um abacate na sua casa, né? Você planta um abacateiro na tua casa. E aí ele cresce, cresce lindo, todo pomposo. Nossa, aquela árvore de olhar e dá inveja. Você olha para aquela árvore e fica ali todo orgulhoso. Nossa, eu plantei esse abacate, tá lindo, mas ele não gera fruto. Ele tá crescendo, ele tá forte, ele tá verde, ele tá bonito, mas ele não gera fruto. E aí, de que serve esse abacate? De que vai servir essa planta que não gera fruto? É uma árvore frutífera sem propósito. Porque o propósito da árvore frutífera é gerar fruto. E aí a árvore frutífera não gera fruto, ela se torna uma árvore inútil. Ela é uma árvore que está fora do propósito. Ela é uma árvore que não conheceu o propósito. Assim tem que ser o cristão. Deus planta a fé dele em nós, porque a fé é dele, a fé vem dele. Tá? A fé vem dele. Somos eleitos, aonde ele coloca a fé no nosso coração, mas aí ele vai lá, ó, bate a porta. Aí precisa o quê? Você tomar a decisão em abrir a porta, em crer ou não. Sabe? Você até tem o desejo, você lê a Bíblia, porque vamos ver que ateus fazem isso, eles leem Bíblia, leem Bíblia. Gente, os fariseus eram isso, né? Não todo grupo de fariseu, mas um grupo de fariseu eram chamados de hipócrita por Jesus exatamente por isso, porque eles defendiam a fé dele, eles falavam a fé dele, mas eles não viviam a fé dele. Não havia obras no fariseus. Eles eram super fiéis nos seus dízimos. Eles eram fiéis a leis em falar. Sabe? Eles tinham as leis todas na ponta da língua. Porque eles eram muito bons em falar. Então é isso que Tiago está propondo no capítulo 2 ali, tá? Entendemos que a proposta é essa. E Lutero não aceitou essa proposta. Lutero não entendeu essa proposta do livro de Tiago. Mas Calvino, sim, tá? Calvino, ele diz que a salvação é só pela fé. Mas a fé salvadora não vem só. Ela se evidencia pelas obras. Tá vendo como a gente não pode ficar só com um estudioso? Eu gosto muito de Lutero. Eu gosto muito, mas eu não concordo nessa parte, onde ele não aceitou. Alguns estudiosos vão falar que Lutero até rasgou o livro de Tiago. Por não entender, por não compreender. Mas Calvino compreendeu e defendeu isso. Então eu não defendo todas as teses de Lutero e também não defendo todas as teses de Calvino. Por isso a gente não pode só ficar ali focada num estudo só. Ah, eu gosto de Augusto Nicodemos e não procuro outra leitura porque eu gosto de Augusto Nicodemos. Como eu falei para vocês, eu tô fazendo o estudo de Tiago. Na primeira aula eu falei o quê? Que eu fiz sobre baseada nesse livro aqui de Hernandes Dias Lopes, né? Gostei muito, mas também estou usando esse aqui, de Wisber, que eu amo esse devocional, tá? De Wisber. Eu amo esse devocional de Wisber. Mas hoje, no segundo capítulo, eu estou usando esses dois livros. Por quê? Porque chegou em pontos aqui que eu não concordei, ou que eu queria ter mais evidências, né? Mais clareamento ali para me entender. Então, precisamos ter isso em mente, tá? A gente não pode seguir só um raciocínio teológico, senão você vai ficar defendendo algo a qual você não teve certeza. Eu posso falar para vocês que essa caneca aqui que eu tô segurando agora não é preta, é azul marinho. E aí eu pego e falo para vocês assim, é azul marinho? Aí, Vanessa, onde você comprou? Lá no site do Café com Deus Pai. Aí você chega lá e fala assim... eu queria uma caneca com Deus Pai azul marinho. E aí vocês vão chegar lá no site e tentar comprar. E vai até falar como, não, mas eu quero azul marinho, porque a Vanessa falou que a dela é azul marinho. Às vezes eu só tô daltônica. Às vezes eu tô enxergando meu preto azul marinho. E você vai começar a defender que essa caneca é azul marinho simplesmente porque eu falei que ela é azul marinho. Não por ter visto ela, não por ter tocado ela. É isso? Tá dando para entender o que eu tô querendo dizer? Precisamos buscar, escavar
a verdade, tá? Nós não precisamos, nós não podemos sair por aí defendendo verdades ditas por outras pessoas. É igual conhecer Jesus. Você tem que ter uma vida de relacionamento com Jesus para poder defender Jesus, porque senão você vai ficar defendendo Jesus apenas pela visão de ótica ou pelo relacionamento de outra pessoa que viveu com Jesus, que teve uma experiência sobrenatural com Jesus, e você não tem essa experiência. E como que você vai defender algo que você nem conhece? Então precisamos buscar, escavar a verdade, tá bom? Então vamos lá. Deu para entender? Paulo vai dizer: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. A fé não vem de nós, é dom de Deus. A graça não vem de nós, é dada por Ele, por graça e misericórdia, tá bom? Não tem nada que a gente venha fazer que venha nos trazer graça, nos dar graça. A graça é um dom de Deus e nos dada por graça e misericórdia, a salvação, perdão. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação ela não vem por obras já para ninguém falar assim, não, porque eu sou muito bom, que era os fariseus, né? Eu sou muito bom. Mesmo porque, gente, a Torá os livros da lei, né, que são Levítico, eu acho, ele tem 613 leis. Ninguém, humanamente falando, iria cumprir essas 613 leis, tá? Jesus só veio, cumpriu as 613 leis e reduziu em 10 mandamentos para nós. Para nós não, né? Ali reduziu em 10 mandamentos de Moisés. Mas depois Jesus veio e reduziu essas 613 leis, em 2 mandamentos. Que quais são? Amar o Senhor, amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa. E o próximo, como eu vos amei. Como Ele nos amou, nós devemos amar o próximo. Mas, Vanessa, eu sempre ouvi como eu te amei. Como você mesmo se ama, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que isso em Mateus, em João, Jesus vai falar assim, ame o próximo como eu vos amei. Acho não, tenho certeza que ele já sabia dessa falta de amor próprio nos últimos dias, e aí precisaríamos amar o próximo como ele nos ama. Como ele nos ama, né? Porque senão você vai falar assim, eu não vou amar meu próximo porque eu nem me amo. Então, mesmo que você não se ame, ame o próximo, tá? Porque esse é o mandamento dele para nós. Então, vamos lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus deu antemão, preparou, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios 8:2. Ponto. O que vamos ver na aula de hoje? Primeiro ponto, né, que são as características da fé verdadeira. Na última aula, a gente estudou sobre a religião verdadeira, né, onde eu falei quais são os critérios que você precisa ter para saber, ter certeza que você segue uma religião verdadeira. E quando eu tô falando de religião, eu não tô falando de denominações, tá? Não tem nada a ver com denominação. Eu falei o quê? Que para você saber se tua religião é verdadeira, se você está seguindo a sua fé de uma forma verdadeira, a tua religião precisa ser pautada na palavra, ela precisa ter um relacionamento com Deus pautado na palavra, e ela precisa ter que minhas ações são dirigidas pelas palavras. Essas 3 pontos vão definir se a religião a qual você está inserida é verdadeira. Ela precisa ser pautada na palavra, ela precisa ter um relacionamento com Deus pautado na palavra, e ela precisa ter as suas ações pautadas na palavra, tá? Então isso aprendemos na última aula. E hoje vamos aprender as características de uma fé verdadeira. Então vamos falar que a fé ela é testada, a fé morta, a fé dos demônios e a fé salvadora, tá? Essas 4 fés aqui que a gente vai aprender. Que isso, Vanessa? O demônio tem fé? Tem. Ele tem, e vamos ver isso no capítulo 2 de Tiago, tá? Então vamos lá.
Vamos começar agora nossa aula. Fiz a introdução, né? Vamos fazer uma oraçãozinha assim rápido, que na última aula eu não fiz, né? Fiz a minha sozinha antes de entrar na live, né? E agora... Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, peço a Ti desde já, Pai, que envie a mim, Senhor, e a todos nós que estamos aqui na live, Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, que Teu Espírito Santo possa invadir cada lar, cada coração, Pai, nos dando entendimento e discernimento da Sua palavra, Pai, que viemos ter a revelação daquilo que Tu queres falar conosco, Pai, através da Tua palavra, Pai, nos dê entendimento, Senhor, discernimento para entender o que é certo do errado, o bem do mal, tá, Pai? Peço a Ti, Senhor, misericórdia, pois precisamos de Tua misericórdia e Tua graça, Pai. Pedimos perdão, Senhor, nossos atos, pensamentos, Pai. E desde já, Senhor, queremos que invada, Senhor, esse ambiente, Pai. Toque em meus lábios, Senhor, para que eles não saiam nada, Senhor, que provenha do meu coração, Pai, que provenha da minha mente, mas que seja somente palavras Tuas, Pai, a professarem através da minha boca, Pai. Eis-me aqui, Senhor, usa-me como seu instrumento, Pai. Fala comigo também, fala com essas meninas que estão também na live, Senhor, os meninos que estão na live, todos aqueles que ainda vão assistir após esse ao vivo, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Capítulo 2 começa assim: Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Já chega, né? Tiago já chega dando voadora. Tiago é terrível. Chega dando uma voadora, né? Mas, Vanessa, eu não ajo com favorecimento com ninguém, não. Vamos pensar, irmãos. A gente quer falar com fulano porque a gente gosta de fulano, mas aquela pessoa não vou muito com a cara, eu não quero estar bem. Hoje existe favorecimentos para conexões. As pessoas se aproximam de outras porque querem se conectar com outra pessoa que ela conhece ou quer chegar a lugares que eles conhecem, né? A gente tem favorecimento por cargo eclesiástico, trata bem porque é missionária, trata bem porque é diaconisa, trata bem porque é pastora, porque é pastor. Quando a gente tem que tratar bem todos ali que estão, tá? Então, o Tiago já começa falando aqui. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido de roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que estar bem vestido, diz-lhe, sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Muitas das vezes a gente olha e julga as pessoas pelo que a gente vê. E eu falo isso aqui várias vezes, gente. E vamos ver isso também na vida dos fariseus, né? Quem olhava os fariseus, aonde eles carregavam seus filactérios, onde eles se vestiam com suas vestes sacerdotais, e as pessoas olhavam eles e tratavam ele como santos, e não eram, porque a gente vive, a gente olha pelo aquilo que a gente vê. Saul foi escolhido pelo que foi visto. E o tempo todo a gente está fazendo isso, a gente está... E o pior, ele fala aqui que nós agimos como juízes. Sabemos bem que não há outro capaz de sentar na cadeira de juízes para julgar tão fielmente que seja o nosso Deus, que seja nosso Jesus. Não há outro, porque se formos julgar as pessoas, vamos julgar pelo que vimos e não pelo que realmente elas são. Porque maquiar, gente, uma fé é muito fácil, sabe? Viver uma vida de maquiagem, de máscaras é fácil. E a gente tá errando por conta disso. Jesus, e Paulo vai falar isso aqui, que Jesus, ele não discriminava, né? Ele não fazia essa acepção de pessoas, seja por etnia, por corpo, por questão social, financeira, pobre, rico, branco, preto, amarelo, opção sexual. A gente não pode discernir as pessoas e como é que eu estava falando? Fazer acepção das pessoas pelo aquilo que a gente vê.
E aí eu usei aqui o homossexual. Sim, a gente julga o homossexual quando vê que vamos entender que o desejo homossexual é a mesma forma do teu desejo sobre a pornografia. É da mesma forma o seu desejo sobre a prostituição. É da mesma forma seu desejo de mentir o tempo todo. É da mesma forma seu desejo de caluniar a vida dos outros o tempo todo. Sabe? O homossexual, ele tá embaixo desses mesmos desejos carnais. A diferença é que o homossexual carrega características onde a gente consegue ver que ele é um homossexual. Mas aquele homossexual pode estar carregando essas características, mas eles estão lutando dentro dele contra a luta contra o pecado. Sabe? Estão lutando contra o desejo da carne. Mas a gente vai ficar julgando pelos trejeitos. Quando muitas das vezes algum pastor conhecido, famoso, a gente está idolatrando e não passa de um pedófilo. Porque olhamos na visão de ótica externa. Nós não somos aptos a isso. Nós não somos aptos a separar joio de trigo. Nós não somos aptos a julgar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Nós não estamos aptos a isso. Sabe, tem uma coisa que me incomoda dentro das igrejas, e na minha também tem isso. Acho que todas as igrejas, aonde tem os seus lugares reservados por cargo eclesiástico. Todas as igrejas têm isso, as cadeiras reservadas para o membro eclesiástico. Aí chega visitante da igreja, chega, fica em pé. Quando Jesus nos ensina que o maior é o menor da casa. O maior é o que se propõe a servir dentro da casa e não ser servido. Então, isso meio me contradiz. Fica aquelas pessoas lá se achando, já porque eu sou missionária, tenho meu lugar reservado, aí ela se dá o direito de chegar atrasada, fazer acontecer, porque ela tem um lugar dela reservado. Enquanto tem pessoas que chegaram ali cedo para buscar Cristo Jesus e não têm seus lugares reservados. Então, sou contra isso. Ah, Vanessa, tu fala isso porque você ainda não tem cargo eclesiástico. Meus irmãos, eu não sei como é que funciona depois que eu for consagrada, se eu sou obrigada a sentar lá ou não. Mas, sinceramente, eu não tô preocupada com cadeira. Eu não tô preocupada com cargo eclesiástico. Se fazer parte da vida de Cristo é morrer como serva, é como serva que eu quero morrer. Não há outro lugar que eu quero estar que não seja serva de Jesus. Sabe? Não há outro lugar que eu quero. Eu não estou preocupada com cargo eclesiástico, em ser consagrada pelo meu pastor, deixar de ser consagrada, porque eu já recebi o que eu mais precisava e necessitava. E recebi o que eu mais precisava e necessitava sem pedir e sem merecer. É o que, Vanessa? A salvação. Então hoje a minha maior preocupação é sim, Senhor, gera em mim frutos. Gera em mim frutos que evidencia a minha salvação, porque eu preciso ver. Deus sabe todos aqueles que vão chegar até a salvação, que vão chegar até o final, mas eu não sei. Então eu preciso gerar frutos para ter certeza da minha salvação. Então é isso aqui que Tiago está dizendo aqui, né? Que a gente fica ali fazendo acepção de pessoas. Você quer ver só uma coisa? Eu acabei de chamar a Vanessa para live, né? Eu já chamei outras pessoas para live, mas a primeira coisa que eles fazem, e são pessoas de Deus, tá? De Deus, né? Não sei, que eu não convivo, só conheço aqui nas redes sociais. E aí eu chamo para fazer live, vai ver a quantidade de seguidor que eu tenho. Eu não tô preocupada com o seguidor. Eu tô preocupada com almas que são alcançadas através das minhas redes sociais. Se ela vai me seguir ou não, eu não sei. Mas a semente está sendo lançada. Se aquele solo é fértil ou não, se vai frutificar, se vai gerar frutos, eu não sei. Mas o meu dever é semear a palavra. É falar de Jesus aonde eu tiver oportunidade. Se é no Instagram, se é no Zap, se é no Facebook, se é na fila do mercado, se é na fila do banco. Não me interessa onde, mas me interessa que o meu dever, que é o ID para todos aqueles que creem em Cristo, ele chama a semear.
O ID é para todos. Eu não preciso esperar um microfone na minha mão. Eu não preciso esperar ser consagrada a um cargo eclesiástico. Eu não preciso esperar estar em evidência para poder falar de Cristo. Porque eu já chamei a atenção daquele que eu precisava chamar a atenção, que é dele. Assim como Zaqueu subiu naquela árvore para ver, ele só queria ver. Ele só queria ver quem é. Ele sobe na árvore. Mas quando ele sobe na árvore, Jesus olha e fala assim: Zaqueu, desce. Porque eu quero cear na tua casa hoje. Jesus bateu na porta de Zaqueu e imediatamente ele desceu daquela árvore para ter um encontro íntimo na mesa com Jesus. E ali houve a conversão de Zaqueu. É isso que eu quero, sabe? Eu quero cear com Cristo todos os dias. Quero que ele seja o meu banquete todos os dias. Porque eu tenho que gerar em mim características de Jesus. Eu preciso criar em mim características de Cristo. Eu preciso ser uma imitadora de Cristo. E uma das formas de imitar Cristo é não fazendo acepção de pessoas. E aí ele continua: ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àquele que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que o oprimem vocês e o arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? E aqui, entendendo o contexto da história, esses cristãos aqui, a qual Tiago escreveu essa carta, que eram judeus convertidos e não judeus convertidos, eles estavam sofrendo perseguições exatamente por isso. Era perseguido ali por fariseus, por pessoas que tinham dinheiro, porque eles não aceitavam o fato dele estar eclesiástico. Eclesiástico? Tem muitos que têm cargo eclesiástico e não conhecem Jesus. Sim, muitos. Então, assim, eles eram perseguidos por quem tinha dinheiro. E aí eles davam preferência, ficavam ali bajulando. Porque fazer discriminação, né, fazer acepção de pessoas é pecado. Mas bajulação também é pecado, tá? Bajular também tá pecado. E você também tá pecando. Você fica ali bajulando alguém por causa de alguma coisa, você também tá cometendo pecado. Se tem alguém que precisa ser adorado por você, bajulado, amado, idolatrado por você, esse alguém é Jesus, porque foi ele que se entregou numa cruz de morte por nós. Então não há outra pessoa no mundo que mereça minha bajulação, minha adoração, meu fanatismo, né? Que gostam de falar assim, fanática. Crente conservadora. Então, quem merece o meu fanatismo, a minha idolatria, o meu amor, a minha bajulação é Cristo Jesus. Ele merece. E ele é o bajulo mesmo. Bajulo mesmo. Sabe? Então é isso que Tiago está falando aqui. Né? Eles estavam começando agora a ser perseguidos por aqueles que outrora eles estavam bajulando. E olha como é que é contraditório, né? Com que a gente quer ficar ali bajulando pessoas porque quer chegar em algum lugar. Isso eu falo fora da igreja também, tá, meus irmãos? Às vezes bajula a pessoa porque pode abrir uma porta de emprego. Ou você, aí vem a questão de Tiago falar que a fé vem pelas obras. Porque você tá bajulando... Por que você está bajulando alguém que possa abrir uma porta de emprego se você tem fé no Deus que tudo pode fazer? Ou você crê na soberania de Deus, ou você precisa bajular alguém que pode abrir uma porta de emprego para você. Tá vendo como a sua obra não consegue expressar a sua fé? Porque você fala que crê num Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Mas ao mesmo tempo você está bajulando alguém que pode abrir uma porta de emprego para você. A sua obra não está revelando aquilo que a sua fé condiz defender, acreditar, tá? Então ele continua. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado
de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. O que ele está dizendo aqui? Que não existe cumprir a lei de Deus pela metade, né? O mandamento do Senhor para nós é amar o Senhor acima de tudo e qualquer coisa. Vanessa, ok. Eu amo a Deus acima de tudo acima de tudo. Eu amo Deus mais do que eu amo meu filho. Eu amo Deus mais do que eu amo meu pai e minha mãe. Eu amo Deus. E o próximo? E seu próximo? E essa vizinha que vive te caluniando? Esse seu parente que vive te perseguindo? Esse você ama também? Que amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa e não amar o teu próximo, você tá cumprindo a lei só pela metade. E é isso aqui que ele fala. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. A gente tem que procurar amar, não, Eliana, a gente tem que amar. Amar. E quando a gente entende que isso é uma obediência, né, é um mandamento que nós precisamos obedecer. E a gente precisa saber que isso são frutos do Espírito que não depende de nós. Eu fiz postagem hoje sobre esse estudo, né? É você se colocar, Senhor, ensina-me a amar até meus inimigos. Ensina-me. Quando você entender que as afrontas não vêm contra você e sim contra Deus, você começa a levar as afrontas para Deus e não toma ela como sua. Porque se você tomar essas afrontas como sua, você vai cair, você vai pecar, você vai errar, você vai perder a razão. Então, quando você toma as afrontas e fala assim, ó, Senhor, é contigo, não é comigo não, que ela tá afrontando não. E começa a orar por essa pessoa. Começa a orar, começa a amar, começa a desejar prosperidade. Então, a gente tem que procurar, não, a gente tem que botar nos pés dele. Sabe, o perdão não vem de nós, o perdão cabe só obedecer a Deus. Senhor, eu não sei perdoar, eu não sei como, mas eu quero perdoar. Me ensina a perdoar. É Ele que vai colocando esses frutos em você. É Ele que vai gerando esses frutos em você. Porque não vem da gente. Na mão da gente só tem um livre-arbítrio. Eu quero obedecer ou eu não quero obedecer. Quando você decide obedecer, se coloca aos pés dele, se prostra aos pés dele, que ele vai fazer acontecer. Ai, hoje eu não consegui, eu falhei. De novo, Senhor, eu falhei. Senhor, eu falhei, eu não me calei, Senhor. Mais uma vez eu abri a minha boca, me perdoa, Pai. Me ensina a calar a boca. Me ensina a ser atenta a ouvir, tardia no falar. Me ensina, Senhor. E todas as vezes você vai ali até ele parar. Ah, Senhor, me ensina a não mentir. Me ensina a não mentir. Me mentir de novo. Senhor, perdoa. Me peguei mentindo de novo. Senhor, me ajuda. E aí você tem que começar. Porque aquele que... Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Jesus nos deixou apenas 2 mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa e o próximo como Ele nos amou, como Ele nos ama. Então é dessa forma, Senhor, ensina-me a amar. Ensina-me a amar assim como Tu me amas, porque Ele nos ama mesmo com nossos erros, mesmo com a nossa teimosia, mesmo com as nossas falhas. Sabe? Ele nos ama, Ele não deixa de nos amar. Então precisamos amar o nosso próximo dessa mesma forma. Dessa mesma forma que Ele nos ama. E aí ele termina. Portanto, tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordioso, haverá misericórdia quando for julgado. Como que você quer misericórdia de Deus se você não usa dessa misericórdia na vida do próximo? Quer ver uma ideologia de Satanás, né? Vamos dizer assim.
eu tenho pavor de precisa ter empatia. Você precisa ter empatia. E quando o crente fala pra mim, ai, que eu preciso ter mais empatia. Eu falo assim, não, meu amor, você não precisa ter empatia, que Jesus não teve só empatia por você, tá? Empatia é o quê? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Empatia é você se colocar ali a sentir a dor dele, né? É ver alguém com fome e falar assim, nossa, imagina, como é que deve ser ter fome? Nossa, como é difícil. Nossa, nem imagino eu passando fome, como é que vai ser difícil. Aí você ver alguém com fome, você teve empatia, você se colocou no lugar dele. Eu falei assim, eu nem imagino como é que deve ser ter fome, mas deve ser difícil. Só que Jesus não nos ensina a ter empatia por ninguém, porque não foi empatia que ele teve por nós. O Senhor teve misericórdia, sabe? O Senhor teve... Deixa eu achar aqui a palavra. O Senhor teve empatia. Jesus. Compaixão. Jesus nos ensina a ter compaixão. Compaixão é o quê? É você ver o irmão passando fome, olhar para ele e falar assim, nossa, muito difícil deve ser passar fome. Eu nem me imagino passando fome, mas eu tenho lá um pão em casa. Eu vou amenizar a fome desse meu irmão. Com o pão que você tem, pode ser só um, porque foi amenizando, tendo compaixão com aquela multidão que o seguia, que Jesus conseguiu alimentar uma multidão com mais de 5.000 pessoas com 2 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Tá? Então, assim, empatia não é para o cristão. Compaixão é para um cristão. O cristão, ele precisa ter compaixão. Empatia é muito raso para quem se diz cristão. Empatia é um sentimento muito frio para quem se diz ser um cristão. Precisamos ter compaixão. Porque é tendo compaixão que o Senhor terá de nós misericórdia. Porque você teve compaixão com o seu irmão, o Senhor vai ter misericórdia com você. Porque a compaixão está seguido de misericórdia. Misericórdia é o quê? A misericórdia que vão falar assim, né? Muita gente defende que no Antigo Testamento não havia graça. Eu discordo, tá? Eu discordo. Eu falo que no Antigo Testamento já havia graça, mas ela não estava disponível para todos, tá bom? Misericórdia é não castigar aquela pessoa da forma que ela merece ser castigada. E graça é o quê? Dar o alívio, dar absorção àquela pessoa que merecia ter o castigo. Então, graça é não dar aquilo que ela merece. Não, quer dizer, graça é entregar aquilo que a pessoa não merece. A pessoa merece a condenação, né? Nós merecemos a condenação ao inferno, porque já nascemos condenados ao inferno, já nascemos pecadores. Mas por graça, Deus deu o filho dele unigênito na cruz. Por misericórdia, Deus entregou o filho dele na cruz para nos dar agora a graça, né? Da salvação através da graça. Então Deus naquela época, ele dava a salvação por misericórdia, e a qual ele escolhia quem ele liberava a graça dele. Vamos ver isso mais à frente aqui na carta de Tiago e eu vou explicar melhor essa parte, tá? Então precisamos ter misericórdia. E vamos ver também lá no sermão escatológico, onde Jesus também ensina que aquele que não perdoar também não será perdoado. Olha o peso do perdão. Você tem noção do que é isso? Se você não perdoar o seu irmão, não espere perdão de Deus. Não espere que você vai herdar a salvação guardando todo o rancor, todo o ódio, toda a mágoa, esse espírito de querer vingança.
Sabe? Isso não é fruto da salvação. Isso não é um fruto que mostra qual essa árvore está frutificada no Senhor Jesus, está enraizada no Jesus, em Jesus. Não mostra isso, tá? Então não espere isso. Aquele que não perdoar também não terá perdão. Então aqui está dizendo a mesma coisa. Aquele que não tiver misericórdia, aquele que não demonstrar misericórdia, mas se forem misericordioso, haverá misericórdia. Se eu não demonstrar misericórdia, eu não serei tratada com misericórdia. Mas se eu demonstrar misericórdia, eu vou receber de Deus misericórdia. E aí agora vamos para o próximo epígrafe, que vai dizer: a fé sem obras é morta. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento, de roupa, e vocês disserem: até logo e tenha um bom dia, esqueça-se, coma bem, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? É o que eu acabei de explicar aqui, né? É você ter empatia, mas não teve compaixão. É claro que hoje vivemos em um contexto que precisamos de sabedoria, discernimento de Deus para saber quem é que está passando por necessidade mesmo ou não. Porque sabemos que vivemos num mundo que as pessoas se fazem vítimas de seus próprios desejos, de suas próprias escolhas. Sabemos que hoje vivemos num mundo que tem pessoas que fingem estar passando dificuldade porque são estelionatários, tá? Porque são preguiçosos mesmo. Trabalho deles é pedinte, vão pra rua pedir, mas porque se acostumou com aquilo ali, é aquela vida. Então precisamos hoje de discernimento de Deus, né? Sabedoria vinda de Deus para ter sensibilidade em ouvir o Espírito, em ser direcionada a ajudar ou não. Porque sabemos hoje que existe aí pessoas nas redes sociais pedindo Pix, mostrando foto da geladeira vazia, criança com fome, e aí você vai ver o Instagram só tem isso. É um Instagram de golpista. Não é uma pessoa que está necessitada, né? Se diz ser da igreja e está pedindo aqui nas redes sociais, toda a igreja local ajuda os necessitados. Toda a igreja local ajuda. E duvido, gente, se uma irmã não vai ajudar, ajuda. Então precisamos ter esse discernimento. E ter discernimento o quê? Às vezes a irmã está passando por provações porque ela escolheu, está colhendo. A lei do retorno, ela vem. Sabe? Tem vales que você vai ter que passar que é sozinho. Tem deserto que você vai ter que passar que é sozinho. E se você entrar no deserto para ajudar alguém, pode arrumar vento para você. Mas isso não pode ser usado como desculpa para te tornar um coração endurecido. Não pode ser desculpa. Precisamos buscar sabedoria e discernimento em Deus. Você vai ver ali a pessoa necessitada, mas não é só orar. Se você pode ajudar com pão, se você pode ajudar com alguma coisa e não faz, peca, né? Vamos saber disso na carta também, que vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também comete pecado. Aquele que sabe o que é certo fazer e não faz, também comete pecado, tá? Então isso é muito sério. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. A fé, ela vai produzir em nós uma nova vida, né? Eu falei disso. Quando você crê em Jesus, você recebe ali a salvação e você é regenerado, você nasce de novo em aceitar Jesus. Mas depois que você nasce de novo, agora você vai ter uma vida de crescimento com Jesus. E esse crescimento vai ser o quê? Vai gerando frutos, vai gerando frutos. Após a regeneração, vem o processo de santificação, aonde essa santificação vai gerar frutos em você que vai deixar ali em evidência a sua fé. Aí uns vão dizer assim: Vanessa, é preciso batizar para ser salvo? Não, o batismo não salva ninguém. Mas se eu estou salva, se eu tenho fé em Jesus, o batismo vai ser consequência dessa fé. O batismo vai ser prova, vai ser a obra que prova a minha fé. Sabe? Eu não vou ter dificuldade em batizar.
Eu vou ansiar por batizar, eu quero batizar, porque eu quero sentir o que Cristo sentiu. Ei, Cristo batizou. Eu tenho que ser cópia dele. Ele se batizou nas águas, então eu também quero. Por quê? Porque eu tenho uma fé em Jesus, a qual eu quero viver como Jesus. Eu quero ser uma cópia dele, eu quero copiar ele em tudo. Então, assim, o batismo por si só, ele não salva ninguém, mas o batismo passa a ser a obra que evidencia a sua salvação. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, em seu Senhor e Salvador, vai gerar dentro dele o desejo de se batizar nas águas, tá? Mas alguém pode perguntar, uns têm fé, outros têm obra. Mostre-me sua fé em obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. E isso aqui é muito forte, porque pessoas que produzem somente obra não podem provar por si mesmo a fé, porque a fé é o que? A fé é invisível. A fé, ela é invisível. Então, a fé, só quem pode dizer se eu tenho fé ou não é Deus. Deus sabe se eu carrego de verdade no meu coração a fé no Filho dele, de Jesus Cristo. Ele sabe o quão a minha fé queima dentro de mim. Mas para eu externar essa fé para outras pessoas, é preciso obra. As pessoas não vão conseguir ver a fé em mim se não tiver obra. Como que a gente evidencia a fé de um espírita? Através das obras dele. É através da fé de um espírita, né, que você vai ver, através das obras do espírita, que você vai ver a fé dele onde está levado, né? Ele vai andar ali cheio de guia, porque a fé dele está naquela guia. Ele acredita que aquele guia é a proteção dele. Então, quando você vê um guia que é a obra qual ele faz, você sabe qual é a fé dele. Ele é um espírita. Vanessinha, eu já fui batizada nas águas, mas eu sinto vontade de se batizar. Preciso descer? É necessário? Não, tá? Você precisa agora mergulhar numa vida de intimidade com Cristo para começar a gerar frutos do Espírito Santo, tá bom? Então não é preciso, porque o batismo ali, ele é só uma confissão de fé. Você já confessou através do seu batismo que você crê em Jesus. Não há necessidade de se banhar, porque o que regenera agora a nossa vida vai ser Cristo Jesus. Você já professou essa fé, você já evidenciou essa fé. Agora você precisa viver uma vida de intimidade, relacionamento com Bíblia, oração. Não é só joelho dobrado, tá? Não é só joelho dobrado em oração. Se o seu coração não tiver dobrado, rendido à palavra de Deus, a prol de querer viver uma vida pautada na palavra de Deus. Tá? Então você precisa agora viver uma vida mergulhada em Cristo Jesus. Então, assim, a nossa obra, hoje em dia, tem pessoas que dá cesta básica, mas é um ateu. Sabe? A fé dele não necessariamente tá pautada em Cristo só porque ele é bom, só porque ele é dizimista fiel, só porque ele usa terno e gravata, só porque tá lá com a saia até o joelho. Não. A pessoa pode apresentar todas essas obras, mas a fé não existe. Então é uma fé morta, sabe? A gente não consegue provar a fé pelas obras, mas a gente não consegue provar as obras pela fé, mas consegue provar a fé pelas obras. Porque é a fé que produz obra, a obra não produz fé, tá? A fé vem pelo ouvir a palavra. Por que a fé vem pelo ouvir? Não é qualquer palavra. A fé vai pelo ouvir a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Bíblia, o Evangelho de Cristo Jesus. A fé em Jesus vai ser gerada em você através da palavra. Mas se você está ouvindo outra coisa, a tua fé vai para aquele outra coisa que você está ouvindo, tá? Se você está aí ouvindo, vamos falar, deixa eu ver aqui alguma coisa para mim não... Se você está ouvindo um ritual de satanismo, a tua fé vai estar em satanismo e não verdadeira em Cristo, tá? É porque você deu o seu ouvido para as obras satânicas que a sua fé vai ser direcionada
para o satanismo. Mas quando você dá os seus ouvidos para a palavra de Deus, a sua fé vai ser em Jesus Cristo, tá? Então, por isso que a fé, ela existe. Fé é crer, gente. Crer em quê? Crer em um monte de coisa. Só que a fé, ela não é provada, porque a fé é acreditar naquilo que não se vê. Sabe? Você vai acreditar naquilo que não se vê. E aí vai ser o quê? Hoje a gente vai ter aí a fé virtual, gente. Tem gente que pode viver com a mãe que já morreu no metaverso. E aí a sua fé vai ser ali. Você tá crendo agora que você tá vivendo com a sua mãe ali dentro do metaverso, ao qual você bota um óculos e não quer mais sair mais da internet, porque você tá começando a acreditar que você tá vivendo ali com a sua mãe. Tá? Então, assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para ter fé em Jesus Cristo, você precisa ouvir a palavra, você precisa viver a palavra, você precisa estar inserida na palavra, você precisa estar pautada na palavra. Tá bom? Vamos ver aí muito cristão aí perdido. Por quê? Porque vive uma fé a qual ele só ouve as pessoas falar quem é Jesus, mas não conhecem Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, aí o 19 vai dizer: você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios que crê nisso e tem medo. Nossa, isso aqui é muito sério o que Tiago está dizendo. Ele está falando que os demônios creem em Jesus Cristo. Os demônios crêem. E o pior, eles têm medo, eles tremem de medo. Quantos cristãos dizem crer em Jesus, mas nem sequer temem a Jesus? Não temem a Deus, que dirá ter medo. Porque temer é uma coisa, ter medo é outro. Temer é ter respeito, é ter reverência, é você querer viver uma vida de santidade que agrade a Deus. Temer é você ter uma vida com Deus de sacrifício vivo e agradável a Deus. Isso é temer a Deus. Sabe? Temer a Deus é temer o fato de desonrar a Deus com seus atos, com as suas palavras. Isso é temer a Deus. Agora, Satanás, os demônios têm medo de Deus, por quê? Porque eles sabem qual o destino dele, é o inferno. O destino dele é o inferno, é a eternidade no inferno. Eles temem por causa disso. Eles tremem de medo porque eles não querem viver uma vida eterna no inferno. Mas, infelizmente, esse é o caminho dele. E aí, Satanás, ele crê, ele tem fé em Jesus e tem medo. E um monte de cristão hoje vive uma vida, professam a sua fé pela sua boca, mas as suas obras mostram completamente diferente. Professam a fé e tá aí, agora é a modinha agora, os outros falar que a Bíblia está sendo mal interpretada, né? Que Jesus ama todos, ele ama todos. Ele ama todos. E esse negócio de falar que Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, é mentira, tá? Isso é mentira. Deus não ama o pecador. Ele abomina o pecado e ele abomina o pecador. Porque vamos entender, nascemos pecadores, nascemos condenados a pecado, mas por causa de Cristo na cruz, todos aqueles que creem em Cristo na cruz já foram libertos, eles podem agora lutar contra o pecado. Pecador é aquele que comete o ato do pecado, é aqueles que vivem no ato do pecado. Eu sempre repito aqui, saber fazer pipoca não me torna uma pipoqueira. Para eu me tornar uma pipoqueira, eu preciso fazer pipoca todos os dias, tá? Então eu não faço pipoca todos os dias, é uma vez ou outra que eu faço pipoca. E aí eu escolho também quando eu quero fazer pipoca. Agora, uma vida de cristão, um cristão que se diz verdadeiramente cristão, ele não vive rolando no lamaçal do pecado. O pecado na vida dele passou a ser acidente. Toda vez que ele peca, o Espírito Santo sinaliza aqui, ó, no coração dele. E ele vai falar assim, ó, tá errado. Tá errado. Ou você volta para Cristo com o coração contrito e arrependido, ou você começa a deixar a tua mente dar desculpa pro seu pecado, a qual ele não condena o pecado. Deus me aceita como eu sou. Ele aceita como você é, meu amor, mas por ele te amar e aceitar você como é, ele não vai permitir que você permaneça como está.
Ele vai te trazer de volta a essência a qual você foi criada. Tá? É ele que vai trazer de volta essa essência. Então, ele não ama o pecador, tá? Deus ama um coração contrito e arrependido. É isso que ele ama. Ele ama um pecador que está com o coração contrito e arrependido. Ele quer ser liberto do pecado. Ele luta diariamente contra os desejos do pecado da sua carne. Ele busca diariamente a santificação em Cristo Jesus. Essa é a diferença de um verdadeiro cristão, tá? Então, isso é mentira de Satanás, tá bom? É textos isolados, qual Satanás vem usando para enganar o povo de Deus. Aí vamos lá. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. E Tiago, quando cita esse exemplo aqui de Abraão, ele é simplesmente perfeito, que não tem maior exemplo de fé do que Abraão. Né? Abraão recebe o chamado de Deus, agora ele obedece sem saber nem para onde vai. Ele obedece sem saber para onde vai. Ele recebe uma promessa a qual seria pai de nações. E ele vive em constância ali, crendo naquela promessa que ele seria pai de nações. Aí Deus agora torna Abraão pai. Só que aí, em certo ponto ali da Bíblia, ali, vamos ver que Abraão começa ali ter Isaque como seu... Ai, eu quero prender meu cabelo que eu tô suando. Abraão começa ali ter Isaque como seu Deus, né? Como seu... Como é que fala? Como seu ídolo, né? Isaque ali se torna o ídolo de Abraão. E aí Deus pega e pede a Abraão Isaque em sacrifício. E Abraão vai, mais uma vez Abraão obedece. E aí vamos ver ali na passagem de Abraão, a qual ele, quando vai subir, ele deixa o moço e fala assim: fique aí, que daqui a pouco eu e o menino voltaremos. Ele está subindo para sacrificar Isaque, mas ele dá uma palavra dizendo naquilo que ele acredita. Que a fé de Abraão não estava na promessa, mas a fé de Abraão estava no Deus que fez a promessa. Abraão foi para levar Isaque para sacrifício com a certeza dentro do seu coração de que Deus era Deus poderoso, que poderia ressuscitar o menino. Abraão também sabe que Deus é um Deus que não mente. Se ele prometeu a Abraão que ele seria pai de nações, Deus vai fazer, porque Deus é quem promete, quem começa e quem termina a obra. Então, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nações. Deus pede a Abraão Isaque em sacrifício. Abraão obedece, vai lá levar Isaque em sacrifício. E quando Deus vê ali que Abraão está mesmo disponível a fazer, a sacrificar Isaque, Deus brada: Abraão, não mate o menino. Tem aí do lado o cordeiro para o sacrifício. E aí vem o Jeová Jirê, que Deus proverá, né? O Jeová Jirê de Abraão é o Deus que provê. Ei, qual é o ídolo do seu coração hoje? O que Deus está pedindo você para sacrificar, para deixar no altar, qual você não está obedecendo? Quando Deus pede alguma coisa na gente, é porque Deus sabe que esse ídolo do seu coração tem te roubado dele. E é o que ele está te pedindo? Sabe, tem coisas no nosso coração que a gente nem presta atenção, que tem sido nosso ídolo, que tem colocado em primeiro lugar abaixo de Deus, e não existe. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre
acima de tudo e qualquer coisa. Às vezes é um emprego, às vezes é a casa própria, às vezes é um filho, às vezes... Cara, tem tanta coisa, sabe? Às vezes é um perdão, é amar o teu próximo, que você tá ali cheio de orgulho no seu coração, a qual você... Eu não vou pedir perdão porque não foi eu que errei, não foi eu que errei, e aí Deus e aí o teu ídolo tem sido o orgulho dentro do teu coração, onde você não pode chegar pro teu irmão e pedir perdão porque você tem certeza que não foi você que errou. Então precisamos entender quais são os ídolos que estão nos nossos corações para poder entregar. Se Deus falou que Ele sustenta, Ele vai sustentar. Se Deus falou que Ele vai te fazer pai de nações, Ele vai fazer. Se Deus falou que Ele vai te levar para pregar para nações, Ele vai fazer, porque Deus é o Deus que promete e cumpre. Só que Ele só vai cumprir na sua vida quando você sacrificar todos os ídolos do seu coração. Enquanto Ele vê que você está mantendo ídolos dentro do seu coração, Deus não vai fazer a promessa se cumprir. Porque pode ser que a promessa cresça tanto ao ponto de roubar você de Deus. A mulher de Ló estava próxima ali de sair, mas ela estava tão presa em Sodoma que ela olha para trás e perde a salvação. O ídolo dela estava em Sodoma. Ela gostava da vida que ela vivia em Sodoma e não conseguiu seguir adiante sem olhar para trás. Então precisamos ver quais são os ídolos que estão dentro dos nossos corações que Deus tem pedido para ser sacrificado. Sabe, o maior exemplo de fé e obra na Bíblia é Abraão. Mas vamos ver aqui que Tiago cita outro exemplo. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e o fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego. Por um caminho diferente, parei que aí no 26 eu termino a live. Então aqui, Raabe, a prostituta, morava na cidade de Jericó, né? Prostituta, porque a Bíblia deixa claro isso em falar que ela é prostituta. A Bíblia não esconde os pecados, os erros dos personagens, não escondem. É a gente que te sirva de querer ler a Bíblia sem olhar para nós, sem querer enxergar nela os nossos erros também. A gente sonha em ser Esther, mas a gente não presta atenção que Deus só colocou Esther num trono para poder dar a vida dela por um povo. Sabe? Tinha um propósito em Deus colocar Esther num trono. E o propósito não era fazer ela rainha. O propósito era que ela botasse a vida dela em risco em prol de um povo. Então, assim, tem coisas que a gente precisa olhar. Ai, quero ser como Ruth. Mas vive em guerra com a tua sogra. Vive em guerra com a tua irmã, com o teu irmão, com a tua tia, com o teu tio. Quando a gente mora tão perto de parente, então, nossa, aí que fica difícil mesmo. Ai, mas quer ser Ruth. Sonha em ser Ruth, sonha que Deus dê um Boaz na tua vida. Ai, como eu sonho com o meu Boaz. Começa a ser Ruth. Começa a gerar a obra de Ruth, que aí Deus põe um Boaz na tua vida. E olha só que lindo. Raabe vai lá, a prostituta que estava em Jericó, morava em cima do muro de Jericó. Jericó, a cidade que já estava decretada, destruída por Deus, porque Deus já tinha prometido a terra para o teu povo. Mas Raabe, ao ouvir falar de Deus, Raabe não viu o maná cair do céu, Raabe não viu o mar se abrir, Raabe não viu codornas cair, Raabe não viu nenhum desses milagres que o povo de Deus fez. Mas esse povo, um monte ali que viveu todos esses milagres, não teve a fé que Raabe teve. Vamos ver que esse povo nem alcançou a terra prometida, porque não tiveram fé na promessa, viviam suas vidas murmurando, reclamando. Enquanto caía o maná do céu, eles não se saciavam com o maná do céu, mas pediam codorna. Eu tô cansada desse pão, eu tô cansada de comer desse pão. Aí pediu codorna.
Deus deu codorna. E depois eles ficaram magros espiritualmente porque quiseram se alimentar da carne em vez de se alimentar do pão que estava sendo oferecido, que era o maná caindo do céu. Quando você se alimenta do maná, você fica forte espiritualmente, mas quando você se alimenta de codornas, de carne, você enfraquece, você emagrece espiritualmente. E aí aquele povo não tinha fé o suficiente naquilo que eles estavam vivenciando com Deus, não conseguiram entrar na terra prometida. Mas Raabe, a qual vivia dentro da terra que era prometida para esse povo, mas já estava condenada por Deus, teve a salvação. Porque pelas obras dela, ela mostrou a fé dela num Deus que ela só estava ouvindo. Ela só ouviu falar desse Deus. Mas por ouvir falar num Deus tão poderoso, ela teve coragem de esconder aqueles espias. Porque ela temia mais a Deus do que o próprio rei de Jericó, né? Do que o próprio dono ali de Jericó. Então foi pela obra da Raabe que Deus trabalhou com ela com misericórdia e sobre ela graça. Foi a obra de Raabe ali, a fé de Raabe que produziu a obra dela, que coube a Deus tratar ela com graça. Aonde toda a cidade de Jericó foi destruída, mas Raabe saiu com vida dali. E o mais lindo dessa história é que para quem não pula a genealogia, vai conhecer Raabe lá na genealogia de Davi. Raabe foi mãe de Boaz. Raabe foi mãe de Boaz. Raabe foi vó, né? Tá ali na genealogia de Davi e no final ela ainda tá na genealogia de Jesus. Raabe tá no livro dos Hebreus, no livro da fé. Olha isso! Olha o que a obra da fé dessa mulher fez ela viver. É por causa da obra de Raabe, a obra gerada pela fé de Raabe, que a gente tem essas evidências escritas nas escrituras, na Bíblia. Sem essas obras de Raabe, nós não teríamos acesso a essas evidências. Foi através dessas obras de Raabe, através da obra que foi nascida, que foi gerada sobre a fé dela, que hoje temos essas evidências aqui. Então, assim, pela fé dela, ela fez obra e Deus viu graça nela e usou ela para o plano de redenção da humanidade. Olha que lindo! E aí Tiago termina o capítulo 2 assim: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obra está morta. E aí eu deixo umas perguntinhas agora no final para a gente anotar e refletir. Pergunta para avaliar, né, o relacionamento com Deus. Eu tenho prazer na intimidade com Deus? Eu tenho prazer de debruçar a Bíblia, né? Assim como acho que é Ezequiel, né, que come do rolo, que para Ezequiel, não lembro se é Ezequiel, toda vez eu confundo Ezequiel com Isaías, mas eu acho que é Ezequiel que come o rolo e desce como mel. Mas quando ele fala do rolo que ele comeu, todo mundo recebe como amargo. Então, o debruçar sobre as escrituras vai depender da vida de intimidade que você ter levado com Deus, sabe? Vai depender da fome que você tem de querer ser como Jesus. Então precisamos ver se eu tenho prazer na vida de intimidade com Deus. Quando eu tenho prazer na vida de intimidade com Deus, eu não tenho interesse pelos prazeres seculares, sabe? Eu não quero ver uma televisão, eu não quero ouvir uma música secular, porque eu tenho prazer numa vida de intimidade com Deus, então eu quero estar envolvida com Ele ali 24 horas. Chego até a ser chata, meu marido tá na live aí, ele pode até falar que eu sou até chata, de tão envolvida que eu tô com Deus, sabe? Com Jesus, eu quero ter, e muito me entristece quando eu sou falha em algumas coisas que já eram para ter superado, quando eu não sou tardia ao falar, quando eu não sou atento a ouvir, que é uma das coisas que eu preciso colocar em prática, sabe? Mas eu sei que isso não vem de mim, vem dele. Então eu preciso buscar nele, eu preciso buscar essa mansidão, esse desejo de ser como ele, como Cristo Jesus todo dia.
Segunda pergunta, minha fé está firmada em Deus e sua palavra? Você está vivendo uma vida firmada, pautada com Deus, em Deus, na palavra de Deus? Você precisa viver essa vida. Você não pode conhecer a palavra, falar a palavra e não viver a palavra. Sabe, eu sou levita, eu canto, mas eu não vivo o que eu canto. Eu sou pregadora da palavra, eu prego, mas eu não vivo o que eu prego. Tá errado, eu tenho que levar uma vida com Deus, a qual eu vivo uma vida pautada na palavra, inserida na palavra, né? Um relacionamento com Deus inserido na palavra. A gente já falou isso no capítulo 1. Terceira pergunta, eu vivo de acordo com a palavra? Acabei de falar, né? Eu preciso falar da palavra, ouvir a palavra, falar a palavra e viver a palavra. Eu preciso desses 3 pontos. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso falar a palavra e eu preciso viver a palavra. E quer ver uma coisa que o Espírito Santo falou comigo? Eu ficava lendo a Bíblia assim, né, de mente. E aí Deus falou assim, né, o Espírito Santo falou no meu coração, como que você quer ouvir a palavra se você não fala? Eu preciso falar da palavra para que eu ouça. E aí vai ter diferente em escutar. Quando eu começo a ler, meus irmãos, como podem afirmar que tem fé? Eu estou ouvindo o que eu estou falando. Eu estou ouvindo e escutando. Isso que eu estou produzindo a palavra, eu estou escutando, prestando atenção, meu cérebro vai trabalhando e isso funciona melhor. Você ouvir e ler, você ler a palavra em voz alta. Ou então você bota a Bíblia falada no ouvido para você ouvir, né? Bota a Bíblia falada ali e vai lendo junto com a Bíblia falada. Também ajuda muito, mas eu ainda prefiro eu lendo em voz alta, tá? Quando eu leio em voz alta, eu consigo escutar, prestar atenção do que eu tô lendo e aí Deus fala comigo melhor. Meus relacionamentos são governados pela palavra? Falei também sobre isso, né? Que eu preciso viver de acordo com a palavra. Meus relacionamentos, eu preciso buscar pessoas que também buscam a palavra, né? Pessoas que buscam Deus, eu tenho que me relacionar com essas pessoas. Tenho autocontrole das minhas emoções? Eu não tenho, então essa eu tenho que marcar porque eu não tenho autocontrole das minhas emoções, então eu tenho que buscar o autocontrole. Em alguns pontos eu já tenho o autocontrole, quer ver assim, ó, com os outros na rua eu já tenho o autocontrole, mas dentro de casa com meu marido eu já não tenho esse autocontrole. Por quê? Porque na rua tem pessoas me observando, dentro de casa não tem ninguém me observando. Então eu preciso começar a me policiar em ter autocontrole também dentro de casa, porque o principal tá me observando, que é Deus. Tá? É dele que eu tenho que temer. É dele, é ele. E aí eu tenho domínio às palavras que falo ou sou controlada por elas? Isso também é outro ponto aqui também que eu tenho que observar as coisas que eu falo, né? Falar sem pensar, né? Fala primeiro e depois pensa no que falou. Minha vida tem sido transformada? Sou frutífera? E aí essa pergunta, ela nunca vai ter um fim, tá? Porque vamos viver uma vida buscando uma vida de santidade. Então é uma vida de construção com Jesus ali, é uma vida que vamos viver ali continuamente, né, constantemente buscando mudança nele. Então, a pergunta tem que ser, eu já estou gerando frutos? Eu preciso gerar frutos do Espírito. Tem estudos aí no meu Instagram que falam sobre frutos. Vamos entender que frutos é uma coisa, frutos do Espírito é uma coisa e dom é outro, tá? Falar em língua, revelação, rodopiar, marchar, isso não é evidência de salvação, tá bom? Não é fruto do Espírito Santo, tá? Não é uma obra que evidencia a tua fé. A obra que evidencia a tua fé são frutos do Espírito. É autocontrole, mansidão, compaixão, tá? São coisas que não tem como a gente fingir. Não tem como eu fingir um fruto do Espírito. Não tem como eu fingir amor ao próximo. Não tem como eu fingir a mansidão. Não tem, não dá para fingir, tá bom? Então, dons espirituais é uma coisa. Fruto é outro. Mesmo porque dons espirituais Deus dá. E quando nós saímos da presença dele, saímos do caminho dele, Deus não revoga. Tá bom? E tem pessoas,
Tem pessoas que vão se apostatar da fé, mas vão carregar consigo ainda dons espirituais, porque Deus, ele não revoga os dons que ele dá, tá bom? Então, uma pessoa que falava em língua, ela vai continuar falando em língua se ela se apostatar da fé hoje. Uma pessoa que tem sonhos, revelações através do sonho, ela vai continuar tendo essas revelações através do sonho, mesmo se apostatando da fé hoje, tá? Porque não é uma evidência do Espírito Santo, não é uma evidência da salvação, tá bom? A salvação vem pela fé e a fé produz obras, tá bom? Então, as obras que essa fé produz são frutos do Espírito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Dons espirituais, a gente tem que buscar dons espirituais, mas sabemos que dons espirituais é uma coisa, né? Pessoas que curam, ó, você pode ver, a pessoa pode receber o dom de Deus de curar, né? O dom da cura. E hoje ela é um médium, não tá mais na igreja, não tá mais com Cristo, mas tá no espiritismo, servindo como médium, porque o dom foi dado por Deus, mas ela não tá usando mais para a obra de Deus. E não vai ser revogado. Deus não revoga dons, tá bom? Deu para entender nosso estudo? Ficou alguma dúvida? As próximas questões é para o terceiro capítulo, para a nossa próxima aula, o capítulo 3, que também vai falar muito com a gente. Mas a nossa aula de hoje foi essa. E tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém ficou? Vanessa, muito obrigada aí por ter ficado até o final, tá? Espero que você tenha gostado, porque uma professora, né, de português, nossa, eu sou péssimo em português, mas obrigada aí pela sua presença. Obrigada, Anice, Aline. Obrigada, Grace. Obrigada, meninas. Tem alguma dúvida, meninas? Ficou alguma dúvida que vocês queiram saber, queiram perguntar? Alguma coisa? Nada? Se não ficou nada, então vamos fazer a nossa oração para terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero aqui agradecer-te a Ti, Senhor, por esse maná que caiu do céu hoje, Pai. Esse pão fresquinho que caiu, Pai. E que ele possa entrar em nós, Senhor, nos alimentar, Senhor, e gerar frutos para a eternidade, Pai. Pai, faz em nós, Senhor, para depois fazer através de nós, Pai. Pai, mais uma vez eu lhe agradeço, Pai, por tua misericórdia, por tua graça, Pai. Pai, faça em nós, Senhor, o que tu queres, Pai. Coloque-nos, Senhor, no centro do teu querer, no centro do teu propósito, Pai. Vai tirando de nós tudo aquilo que não provém de ti, Pai, pois sabemos que cada encontro que temos contigo, Senhor, sai um pouco de nós e entra mais de ti, Pai. E que esse processo, Senhor, ele é até a tua vinda, Pai. Que possamos continuar, Senhor, constantes em busca de santificação na tua presença, inseridas em ti, Pai. Mais uma vez te agradeço, Pai, e peço a Ti, Senhor, por todos que aqui estão, pessoas que entraram e saíram, pessoas que ainda vão entrar para ver depois essa live, Pai, mas peço a Ti pela vida de cada uma delas, Pai. Entre em seus lares, Pai, entre em seu coração, entre em suas mentes, Senhor, e vai renovando a mente de cada um, Senhor, conforme a Tua obra, conforme a Tua palavra, Pai. É essa oração que eu te faço, Pai amado, Pai querido, e já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meninas. Muito, 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 muito obrigada mesmo pela presença de todas vocês. Espero que tenham gostado. Para quem ficou aí, só ir para o grupo, as meninas que não tá no grupo ainda. Obrigada, Vanessa, obrigada. Para quem não tá no grupo ainda, entra no grupo que tá o PDF lá. Como fazer para não ser um Pedro explosivo? Pois muitas vezes eu sou assim, orando a Deus e pedindo a Deus. Como é que Pedro mudou essa explosão dele? Né? Tem coisas que Deus vai usar para o propósito dele, né? Ele vai nos moldar ali para... Beijo, beijo. Pode entrar lá, Vanessa, entra lá. Vou estar liberando lá o PDF da aula de hoje lá. Muitas das vezes, Deus vai lapidar a gente tendo as nossas características, envolvendo as nossas características para propósito dele, para a obra dele, tá? Tem no Telegram e também tem no grupo no WhatsApp. O link tá aí na bio. Não, eu dou curso assim, né? Eu não vendo curso não, tá? Eu faço as lives, aí tem os grupos de estudo lá onde eu ajudo as meninas com estudo. Não é um curso.
Deus vem fazendo comigo, através de mim, e a gente vai indo assim, uma ajudando a outra, crescendo na fé juntas. Então, assim, é com Deus, Nice, que você vai pedir a Deus para trabalhar essas tuas características de Pedro para a obra dele, tá? Porque vamos ver que ele não tirou as características de Pedro. Pedro continuou sendo explosivo, Pedro continuou brigando pelo que ele acreditava, mas de uma forma agora revestida por Cristo, né? Ele era explosivo, porém manso. Então, assim, é Deus que vai, é Jesus Cristo que vai nos moldando. É pedindo a Ele em oração que Ele vai trabalhando nessas nossas características. Pedindo Ele para tirar o que tem que ser tirado e aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado, tá bom, Nice? Somente creia no Senhor Jesus. Então é isso, meninas. Eu agradeço a presença de todas vocês aqui, tá? Graça e paz para todas e tenham uma boa noite, tá? Beijo. Tchau.